Boa noite, turma. Sejam todos bem-vindos à nossa terceira aula da disciplina de manutenção produtiva total, que será ministrada pelo nosso professor Diogo Brasil. Lembro a todos que a partir de agora a nossa videoconferência está sendo gravada. Posteriormente, o vídeo ficará disponível no nosso canal do YouTube e também na nossa plataforma EAD. Tenham todos uma excelente aula. Professor, bom trabalho. Qualquer coisa pode nos acionar. Obrigado, César. Bom, então, turma, boa noite. Muito bem-vindo a todos, tá? Tivemos aí 2 semanas aí, né, entre o início do módulo, tivemos uma atividade, né, que foi feita em sala de aula e outra atividade ficou ali de pesquisa, né, entre de uma semana para outra, né? Para amanhã nós vamos ter aí 6 grupos que vão estar fazer as apresentações, né? E hoje nós vamos ter também uma nova atividade, né? Num formato similar do que nós tivemos na última aula, né? Então, assim, só para que a gente possa começar, nós vamos ter vamos fazer aqui uma pequena recapitulação do que nós vimos nas 2 primeiras aulas, só para que a gente possa relembrar alguns pontos, né? E daí nós já vamos entrar no assunto e na sequência nós vamos fazer a nossa atividade, tá? Nós vamos nos dividir em 4 grupos. Esses grupos vão fazer as discussões e daí trazer o resultado das discussões para serem apresentados para a turma. Ao final da aula, tá, nós vamos ter também um movimento para que a gente possa tirar dúvidas, tá, a respeito das apresentações de amanhã, e daí seguimos. Bom, então, relembrando o nosso programa, nós temos os conceitos, já vimos os conceitos de TPM, já vimos os pilares dos 8 pilares do TPM, os sistemas de manutenção, nós vamos estudar na aula de hoje, e amanhã nós vamos ver os principais KPIs e os sistemas os diagramas de identificação de desperdícios, certo? Então, só para que a gente possa relembrar, né, o que é o TPM? O TPM, então, é uma sigla que fala sobre manutenção produtiva total. Nós entendemos por que é total, por que é produtivo e por que o foco é manutenção. Então, total, porque ele vai utilizar todos os recursos da empresa. Opa, perdão, só um minutinho. Então, o total, porque ele vai utilizar todos os recursos humanos da empresa para que nós possamos ter o foco em produtividade, por isso que é produtivo, para que nós possamos ter um aumento de produtividade e reduzir os nossos tempos de perda através de zero falha, zero quebra, zero defeito e zero acidente, né? E o foco é dado em manutenção, porque à medida que nós temos a redução dos desperdícios em máquinas e equipamentos, né, nós conseguimos fazer com que os equipamentos operem na sua máxima eficiência, para que eles possam também atuar na sua condição ideal. Então, como é que vai funcionar? Como é que funciona o TPM, né? Então, através do uso total das competências dos recursos humanos da empresa, nós conseguimos ter a visão da manutenção rodando através de uma máxima eficiência, utilizando o equipamento na sua característica ideal, na sua condição ideal, e através disso nós temos um aumento de produtividade. Então, isso é o TPM. Então, o objetivo é a eliminação contínua das perdas que nós temos no nosso processo, para que nós possamos ter a evolução permanente da nossa estrutura empresarial. Essa evolução permanente, isso daí é conseguido através do aperfeiçoamento das pessoas,
a melhora do desempenho da produção e da qualidade dos produtos e serviços, porque é através dessa melhora no desempenho que nós temos uma máxima eficiência, uma melhor produtividade, a redução dos defeitos de processos, redução de defeitos de produtos e serviços, e também, e por que não dizer também, né, que é um dos pilares que nós vimos também, com uma melhor condição ergonômica e redução de riscos de acidentes dos nossos colegas, dos nossos operadores, dos nossos colaboradores. Nós falamos, então, assim, nós temos esses aqui como eliminação das perdas, evolução constante, como os princípios fundamentais da aplicação da ferramenta do TPM. Nós vimos que essa aplicação ela é feita através de 8 pilares, né? Então, os pilares de melhorias específicas, os pilares de controle inicial, como melhorar as condições de utilização de projeto do equipamento, como implementar um sistema de manutenção autônoma em que o próprio operador, o próprio colaborador que está no dia a dia daquela máquina, que conhece aquela máquina melhor do que ninguém, né? Como é que ele consegue ter algumas atividades para fazer algumas atividades de manutenção e a partir daí ter uma melhor eficiência do equipamento. Temos o pilar de educação e treinamento, né, que as pessoas elas são um, 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 um fator fundamental para que qualquer sistema de TPM, qualquer sistema de manutenção produtiva total, ele tenha sucesso na organização. Nós falamos também sobre os pilares de manutenção planejada, como as áreas administrativas podem dar o devido suporte para que o sistema ele continue, ele tenha ele seja longevo na empresa, para que ele dê o suporte necessário para os outros pilares. E aí, envolvendo também os departamentos de qualidade e de segurança e meio ambiente, né, para que eles possam também dar as contribuições para a redução do índice de defeitos e redução das condições de risco que nós temos nos equipamentos. Nós vimos também que no TPM ele separa, ele distingue 6 fontes fundamentais de perdas, 6 fontes de diminuição de rendimento dos equipamentos e das instalações iniciais, das instalações industriais, porque fazendo esses agrupamentos, nós conseguimos identificar quais são os principais grupos, através desses principais grupos, quais deles nós podemos tomar ações no processo de uma maneira um pouco mais abrangente, para que a gente possa identificar as causas comuns e atuar nas causas especiais que nós vamos ter nessas quebras, né. Então a gente tem a quebra de equipamento, que é o principal deles. Essa quebra ela pode ser uma quebra abrupta, quanto pode ser uma quebra, uma perda gradual de desempenho do equipamento. Nós vimos que temos as perdas por ajustes e preparações, são aquelas perdas que são feitas pelas preparações que nós vamos ter no nosso processo antes de iniciar a manufatura. Nós temos aquelas paradas curtas e frequentes que elas não chegam a configurar uma quebra de equipamento, mas são aquelas microparadas, né? Aquelas pequenas perdas ao longo do processo, em que precisamos identificar o que é que causa essas pequenas perdas para que nós possamos ter ações diferentes do que de uma quebra de equipamento, que já seria alguma coisa mais. As ações seriam um pouco mais diferenciadas. Nós temos a operação abaixo do nominal. Esse daí, quando nós formos identificar amanhã, que nós formos falar sobre indicadores, ele corresponde a um fator em que a produção, você tem um determinado ritmo de produção, uma máquina SMD, por exemplo, um processo SMD que está previsto rodar e ter como resultado 200 placas em 1 hora, à medida que eu tenho um equipamento que ele está tendo uma baixa eficiência, que ele começa a gerar, por exemplo, 180, 170 placas por hora, por exemplo, né? Isso daí é uma operação abaixo do nominal e precisamos identificar por que não estamos atingindo o valor nominal.
Então, nós temos também as perdas provenientes de peças defeituosas e retrabalhos. São aquelas perdas que são causadas por defeitos no nosso processo, em que o time da qualidade, o departamento da qualidade, estando devidamente engajado na implementação do sistema, ele pode nos dar os devidos inputs para que a gente possa atuar de forma preventiva no processo e até corretiva também em determinados momentos, para que a gente possa identificar quais são os defeitos, quais são as causas e o que é que nós podemos fazer para eliminar esses problemas que nós vamos ter no nosso processo. E temos também as perdas decorrentes à entrada de regime. A gente costuma chamar de vamos encher a linha, vamos fazer a alimentação do processo para que ele consiga eh, fazer existe aquela rampa ali até que o processo esteja totalmente cheio, né, então então são essas 6 perdas que cada uma delas é tratada de uma forma diferente e, à medida que nós temos a determinação de cada uma desses grupos de perdas, nós temos ações específicas para cada um deles. Como nós falamos também dos 8 pilares, né, então esses 8 pilares, eles têm como função sustentar a manutenção produtiva total, através da redução do índice de rejeitos, através do aumento da eficiência e aumento do OEE, aumento do, do índice de eficiência geral do nosso equipamento, atendendo às normas de segurança e reduzindo os defeitos que nós temos. Então, zero perdas, zero defeitos, zero acidentes, zero emissões. Tudo isso são objetivos do TPM. Cada um desses pilares, amanhã nós temos aí a turma dividida em 6 grupos, né? Cada um vai falar sobre exemplos, né, de aplicações de cada um desses pilares, né? Cada um dos grupos também dando a sua visão, né, de como o estudo de caso contribuiu, né, para a avaliação de cada um desses pilares, né? E tudo isso tendo como uma base um ambiente de trabalho harmonioso e seguro. Lembrando que a base do TPM é o 5S. Nós precisamos ter um ambiente um ambiente padronizado, limpo, com autodisciplina dos colaboradores, né, para que toda essa base ela consiga sustentar cada um dos 8 pilares. Sem o 5S implementado, o risco de você ter a sustentação desses pilares aqui, né, ser comprometida, ela é muito grande, né? Então, o 5S ele é uma base importante para a sustentação do TPM de uma maneira geral. Pois muito bem. Para que a gente possa evoluir, a gente precisa entender como é que tivemos, né, a evolução das atividades da manutenção. Nós já falamos bastante, né, em manutenção planejada, em manutenção autônoma, né? Mas para que nós chegássemos nesse conceito nesse conceito do TPM, né, até que os japoneses colocaram esse conceito, que eles pegaram um apanhado geral de todas as aplicações que nós tínhamos, né, desde lá da manutenção corretiva, passando pela preventiva até a preditiva, né, chegaram-se à conclusão de que toda essa evolução, né, ela só foi possível também com o envolvimento de todas as áreas da empresa. Então, como é que houve essa evolução até que nós chegássemos no TPM, né? Então, houve primeiramente a era da primeira geração, né, manutenção corretiva, em que quebrou, conserta. Nesse conceito, né, da década de 30, década de 40, né,
você tinha esse conceito de que você só parava um equipamento quando o equipamento quebrava. Isso gerava uma um excesso de manutenções corretivas, um excesso de correções que eram necessárias para que a gente pudesse, eh, para que a gente pudesse colocar os equipamentos em funcionamento, e isso gerava também uma baixa disponibilidade. Então, foi avaliado isso, aí, hã, a próxima geração já entrou com um novo conceito, né, de manutenção preventiva, lá na época da Segunda Guerra Mundial, né, evoluiu-se esse conceito para fazer um monitoramento dos equipamentos, de com que frequência eles costumavam a quebrar ou costumavam a parar por quebras, geralmente eram as quebras que aconteciam, né. Então, a disponibilidade, o que que é, lembrando o conceito de disponibilidade, é quantas horas eu teria de um equipamento, disponível para que a gente possa fazer a manufatura, para que a gente possa fazer a produção. Então, assim, após a implementação dessa manutenção preventiva e que você faz o monitoramento das atividades do histórico das quebras desses equipamentos, para que ele pudesse, eh, para que a gente pudesse fazer a manutenção, fazer determinadas trocas antes que aquele equipamento quebrasse. Então, a disponibilidade, houve um crescimento na disponibilidade, porque você eliminava aquele fator surpresa, você eliminava aquela questão de quebrou, conserta, mas eu não sei em que momento ele vai quebrar. E, começaram também os planejamentos e controles manuais para que a gente pudesse implementar esse processo de manutenção preventiva. Isso durou até a década de 70, em que houve a terceira geração, que veio da década de 70 até o momento, né, que é o conceito de manutenção preditiva. O que que é a manutenção preditiva? É o monitoramento com base nas condições. Você monitora determinadas condições do seu equipamento, para que você consiga garantir a confiabilidade daquele equipamento. Então você monitora, por exemplo, vibrações, monitora temperaturas em determinados, pontos daquele equipamento, né. Você vai monitorar determinados, parâmetros daquele equipamento, né, para que quando um determinado parâmetro estiver saindo fora do que você considera como normal, você sabe que tem alguma coisa, eh, alguma coisa anormal, ainda não falando ainda de alguma coisa errada, mas alguma coisa anormal naquele equipamento, e você consegue atuar até antes de uma manutenção preventiva. Através desse monitoramento, né, houve também, né, da década de 70 para cá, o surgimento, né, dos softwares de manutenção, os softwares de controle de planejamento de manutenção, em que você tem o controle de cada equipamento individual, e através desse controle você consegue ter um histórico do que qual é o que é que costuma quebrar mais naquele equipamento, de quanto em quanto tempo eu tenho uma manutenção, quanto tempo demora para se fazer uma manutenção, né? Alguns softwares já até conseguem calcular determinados, KPIs, né? O Temos ali, por exemplo, o tempo para fazer o reparo do equipamento, nós temos o tempo entre manutenções, né? São indicadores até de classe mundial, né, qualquer empresa você geralmente tem esses indicadores, né. E a partir daqui você também tem a partir do momento que você tem de mais dados sobre o equipamento, mais históricos, você começa a ter grupos de trabalho multidisciplinares. Você começa a ter o envolvimento de determinadas áreas para que essas áreas elas consigam fazer, por exemplo, uma análise de por que que eu tenho uma determinada correia de um equipamento que quebra com mais facilidade. Então,
essa correia, será que não é possível fazer um tipo de melhoria no equipamento, no controle inicial do equipamento? Eu tenho um determinado componente, uma determinada placa que costuma queimar com muita frequência no equipamento, no processo, né? Será que não é possível mudar alguns componentes para que esses componentes tornem o projeto do produto mais robusto, né? E a partir daí você tem grupos de trabalho, né? Alguns especialistas que na sua fábrica, né? Os times de mecânica, os times de elétrica que podem, os times de automação também em determinados momentos, né? Que podem fazer uma avaliação daquela condição, da condição que o equipamento, com base nos dados, ele está gerando, né? Para que a gente consiga colocar algumas propostas de melhorias, né? Então, essa é a evolução que nós tivemos, né? No momento, desde 1970, o que nós temos em voga aí é a manutenção preditiva, e o conceito de TPM é aplicando esses conceitos corretiva, preventiva e preditiva, planejada em alguns momentos, não só nas áreas de produção, de manutenção, mas também envolvendo qualidade, envolvendo segurança, envolvendo todas as áreas da empresa, e daí você faz um sistema de manutenção produtiva total, certo? Professor, Pois não, só uma dúvida. pois não. Falando de máquinas um pouquinho, essas Uhum, máquinas, quando elas são adquiridas pela empresa, elas já têm um certo histórico de problemas que podem dar, ou alguma, como que eu posso dizer, alguma previsão de durabilidade das peças, o fornecedor, uhum. né, o fabricante fornece esse tipo de informação para a gente ter assim alguma base para, ou não, ou a gente tem que gerar todo o estudo dentro da máquina, Luna, nós mesmos do processo. eu vou te responder que é, as duas coisas. O fabricante do equipamento, ele fornece uma lista de possíveis falhas que aquele equipamento pode apresentar. Ele fornece quais componentes precisam ser trocados e com que frequência, né? E ele fornece também quais são ah, o que é preciso ser olhado, né, durante uma manutenção preventiva ou até preditiva, tá? Mas, dependendo das condições que aquele equipamento foi instalado, aqui, talvez algumas daquelas condições elas precisem ser revistas. Por exemplo, na última aula eu dei um exemplo, né, de um equipamento que nós tínhamos, né, que ele foi o fabricante é dinamarquês, ele veio para o Brasil, aí uma determinada placa que o fabricante fala, olha, essa placa ela é trocada a cada 2 anos, mas chega aqui no nosso processo, tá durando bem menos que isso, por quê? Porque eh, a avaliação ela foi feita no ambiente lá da Europa, o fabricante não previu que uma máquina dessa ia rodar num ambiente de alta temperatura, alta umidade. Então, assim, existem esses dois lados, tá? Existem o levantamento nas condições em que o equipamento está rodando no seu processo, com as condições climáticas e as condições de operação que você tem. Às vezes até o takt time, o ritmo de produção, ele pode dar algumas variações para aquele pro equipamento, tá? Então, você não seguindo ele não seguindo dessa forma, né, então ele pode, só um minutinho, assim, então ele pode acontecer, né, de se sair um pouco fora da especificação do que o equipamento, ou até em condições não previstas pelo fabricante, nós precisamos fazer algumas considerações no uso daquele equipamento. Respondido, Luna? Sim, professor. Obrigada. Ok. Pessoal, à Professor, medida que as dúvidas forem aparecendo, podem fazer perguntas, tá? Pois não.
Mas, assim, o equipamento também, se não for feito a manutenção preventiva, apesar de, mesmo ele não sendo tão usado, vamos dizer, antigo, né? Ele também pode ter problema, né? Porque, por exemplo, tem manutenção, coisas bem básicas que vai na manutenção, como a troca, a lubrificação, a lubrificação de correias, né? Até a gente tem, por exemplo, os fornos lá no SMD, eles criam uma crosta, né? E tipo uma ferrugem. Se a gente não fizer uma manutenção a cada 3 meses, a gente já vai ter problemas futuros ali. Então, mesmo o equipamento não seja sendo tão velho, ele vem a ter problemas por falta de manutenção, né? Perfeito. Então, assim, Lucelma, complementando também, né, que assim, o fabricante, com certeza lá os fornos de refusão, forno de soldagem por onda, as máquinas de inserção automática, né, o fabricante ele especifica, né, as condições de uso daquele equipamento, ele especifica quais componentes precisam ser trocados ou inspecionados durante uma manutenção programada ou preventiva, né? E vale ressaltar que a maioria dessas condições, a maioria dessas condições que o fabricante especifica, né? Caso você faça tudo certo com o equipamento. Então, se você fizer tudo certo, a probabilidade de você ter um equipamento que vai te atender por mais tempo, né, ela é muito grande, né? Claro que existem algumas surpresas, né? Por exemplo, algumas condições climáticas, por exemplo, que o fabricante não previu, ou até mesmo algumas condições até de melhoria de projeto, né? Vimos ali o pilar de controle inicial, por exemplo, ou de melhorias aplicadas, né? Melhorias de equipamento, em que você observa que o equipamento ele tem uma determinada limitação, que ele pode ser melhorado, e você vai pegar o seu pilar de controle inicial ou de manutenção de melhorias específicas e aplicar essas melhorias no equipamento, né? Caso a condição de uso dele ele não permita essa condição não prevista no manual, né? Mas sim, isso daí ele só vai acontecer se todas as manutenções preventivas e programadas forem feitas adequadamente. Perfeitamente. Boa colocação, Luciano. Ok, pessoal? Mais algum outro ponto? Ok. Então, seguimos. Então, com relação à administração de manutenção, nós temos basicamente 3 formas de organizar a nossa manutenção, né, ah, o nosso sistema de manutenção, né, o nosso departamento de manutenção, para atender ao nosso processo produtivo. Nós temos a manutenção centralizada, em que você tem um departamento que ele é responsável por fazer a correção ou a prevenção das falhas. Nós temos nós temos a manutenção mista e nós temos a manutenção descentralizada, em que não é apenas um departamento, mas todo um conjunto um conjunto de departamentos que juntos serão responsáveis por fazer a manutenção daquele processo, né? Claro, dependendo da empresa, dependendo do sistema produtivo que você vai estar lidando, né? Cada sistema ele vai ter as suas vantagens e as suas desvantagens, né? Então vai caber também a gestão industrial, a nossa gestão, a gestão de manutenção, a gestão de produção, identificar em que momento um sistema de manutenção centralizada é mais viável, em que momento a gente pode pensar em descentralizar algumas atividades, né? Ou em que momento a gente pode pensar em um sistema misto.
Então, por exemplo, qual seriam, então, voltando, né, o sistema de manutenção centralizada, você tem um departamento, geralmente, o departamento de manutenção. Esse departamento ele é responsável por fazer as correções, fazer as prevenções de equipamentos, fazer as análises preditivas, fazer o planejamento das manutenções programadas, né? Então, esse sistema, né, ele tem algumas vantagens, né? Então, algumas delas seriam, em primeiro lugar, né, os recursos materiais humanos, eles são locados em um único ponto, né? Então, você sabe que se você precisar fazer a manutenção de determinado processo ou de determinado equipamento, ah, as pessoas habilitadas a fazer aquela manutenção vai estar sempre em um determinado departamento, que no caso poderia ser ali o departamento de manutenção. Dependendo da empresa, pode ser chamado de nomes diferentes, né, mas geralmente é manutenção. Ele tende a ter uma flexibilidade maior, ele tende a ter uma maior eficiência global, porque você tendo um responsável, ele vai ser o responsável por fazer aquela manutenção, por dar aquele suporte ao processo. Nós temos a vantagem também de ser uma estrutura mais enxuta, né, de ter uma estrutura mais otimizada. O fato de ter um departamento específico, você consegue ter uma concentração maior dessas atividades em um único departamento. Então, você tem a especialização das pessoas naquele departamento. E o melhor controle de estoques e peças de reposições e ferramentas, né? Então, assim como as pessoas especializadas em fazer, os manutentores estão em determinado departamento, os estoques e peças de reposições e as ferramentas necessárias também serão controlados por esse departamento, né? Geralmente chamado de departamento, setor de manutenção. Porém, nem tudo são flores, né? Nós temos também algumas desvantagens da manutenção centralizada. Então, nós temos também a dificuldade de treinamento e especialização da equipe de manutenção, né? Então, esse é um ponto que o departamento, como pessoas, é um fator primordial para que o sistema de manutenção produtiva total ele seja implementado com êxito na sua organização. Então, as pessoas elas precisam estar muito bem treinadas. As pessoas, os manutentores, os nossos técnicos, os eletricistas, os mecânicos, eles precisam ter todas as informações técnicas para fazer a manutenção daquele equipamento, né? E nem sempre é fácil você encontrar um treinamento específico em determinados equipamentos, né? Então, a parte de capacitação é uma parte muito importante, né? Outra desvantagem seria um número muito grande de equipamentos sob responsabilidade da equipe ou do departamento de manutenção, então ela vai ficar responsável por praticamente dar a assistência e fazer a correção ou a prevenção em todo o parque fabril da sua organização. Nós temos também, pelo fato também de todos esses equipamentos estarem sob a responsabilidade da manutenção, em alguns momentos, dependendo do tamanho da sua organização, você vai precisar, às vezes, ter um deslocamento maior de um equipamento para outro, né? Então, se a sua organização ela tiver uma manutenção centralizada, já saiba que dificuldade de deslocamento e deslocamento do técnico, do manutentor responsável, às vezes ele pode ser um fator preponderante ali para um tempo de reparo de equipamento, porque às vezes o técnico especializado em fazer aquela manutenção ele está em um ponto da fábrica e o equipamento quebrou no outro ponto. Então, o tempo de reparo ele começa a contar a partir do momento que
que a máquina para, até o momento que a máquina entregue de novo a manufatura, né, a produção. E uma outra desvantagem é os maiores custos e riscos materiais associados a transporte de materiais, né? A manutenção, ela precisa estar sempre de mãos dadas com a segurança. É uma atividade que, se ela não for dada a devida importância, pode se tornar uma atividade de alto risco, né? Então, a equipe de manutenção, ela sempre precisa estar tomando todos os cuidados necessários para que os riscos associados à segurança, a materiais, até também a custos, né, a custos de operação de manutenção, né, eles precisam ser bem observados, né? Então, assim, o fato de você ter uma manutenção centralizada, ela possui vantagens e desvantagens, assim como o fato de você ter uma manutenção descentralizada. Como é que seria? Então, quais seriam as principais vantagens de uma manutenção descentralizada? Primeiro, você vai dividir a fábrica em diversas áreas, né? Cada área vai ser responsável tanto por produção quanto por manutenção, né? Então, naquele conceito de que a manutenção ela vai estar lá para dar o suporte para que a produção entregue o volume de produção, entregue a produtividade necessária com defeitos zeros e com acidentes zeros e quebras zeros também. Você tem a manutenção, o departamento de manutenção dedicada para cada área produtiva da empresa, né? Então, você vai ter, você tendo o departamento de manutenção sobre a gestão do departamento de produção, e com isso, você tem essa divisão, você vai descentralizar a manutenção. A manutenção, ela vai ter como responsabilidade também a produtividade da empresa, né? Como vantagem também, nós vamos ter um melhor desempenho em áreas onde as tarefas de manutenção vão apresentar uma baixa complexidade. Pensa assim, você tem determinadas atividades que o próprio operador pode executar. Então, por exemplo, durante o 5S, durante a limpeza da máquina que ele faz todos os dias, ele já pode identificar determinadas falhas do equipamento, já pode identificar que o equipamento ele está com um determinado vazamento, ele já pode fazer algumas manutenções de baixa complexidade. Então, você consegue descentralizar, você consegue compartilhar essa responsabilidade de manter a máquina nas melhores condições, nas condições ideais. Essa responsabilidade, ela não fica exclusiva do setor de manutenção. Ela pode ser compartilhada, por exemplo, com o setor produtivo da empresa, né? Então, assim, não é necessário, às vezes, uma grande especialização dos executantes, né? Então, o próprio operador ele pode executar pequenos reparos na máquina. Ele executando esses pequenos reparos, você consegue destinar o seu time de manutenção para aqueles reparos mais complexos, né? Então, essa é uma das vantagens outra das vantagens da manutenção descentralizada. E a principal vantagem dela é a facilitação da implementação do TPM, porque se você viu aqui, o fato de você descentralizar o setor de manutenção, você começa a ter um pouco mais de flexibilidade, um pouco mais de facilidade para implementar, por exemplo, o pilar da manutenção autônoma. Quando você tem essa responsabilidade de pequenos reparos serem feitos pela pessoa que mais conhece o equipamento, no dia a dia, você consegue
fazer com que essas manutenções de baixa complexidade, né, sejam de responsabilidade da pessoa. Você acaba até empoderando um pouco mais o seu o seu o seu operador. E como sistemas de manutenção mista, né? Então, Professor, como é que eles funcionam? Com uma combinação entre as aplicações centralizadas e descentralizadas, você centraliza determinadas operações que precisam de uma, por exemplo, de uma. professor, Pois não, professor, pois não. hoje está interferindo muito, está parando e tem muito barulho. Por favor. Você É está me o escutando? microfone do tutor que está ligado. Tem que, Só um minutinho, deixa eu. por favor. Pronto. Acho que agora vai melhorar. Pois não. Ah, eu acho que alguém levantou a mão aqui. Eu acho que foi o Rafael. Alguém tem alguma pergunta até o momento? Não, professora, só a questão desse barulho mesmo que estava externo aí. Perfeito. Tranquilo Eu acho agora, que obrigado. agora que deu o mute aqui, agora vai melhorar. Uhum. Pois bem, então, voltando ao que a gente estava falando, né? Então, nós temos os sistemas mistos, em que você faz uma parte da aplicação centralizada e outra parte descentralizada, né? Você acaba centralizando, você dando a responsabilidade de fazer uma manutenção mais específica, mais complexa, deixa o time de manutenção fazendo essas atividades mais complexas, e algumas atividades mais simples você coloca no pilar de manutenção autônoma e dá as condições para que o operador, para que aquele nosso colega que está no dia a dia no dia a dia da operação do equipamento, que conhece aquele equipamento a fundo, que ele consiga ajudar também o departamento de manutenção, né? Geralmente isso daí ele é aplicado, né, em empresas em que eu tenho uma instalação muito grande, tenho uma instalação às vezes até muito esparsa, né, muito distribuída, né, e às vezes até em determinados setores da produção. Você descentraliza algumas atividades, né? Você passa algumas responsabilidades mais simples para o operador da manufatura e aquelas atividades mais complexas, aquelas que vão precisar realmente de uma mão de obra mais qualificada, ele consegue ter mais tempo para executar essas atividades e até também pensar em melhorias de projetos, melhorias de equipamentos para aquelas quebras frequentes, né? Para que nós consigamos fazer melhorias específicas e consigamos erradicar por completo aquelas quebras frequentes. Você consegue, então, no sistema de manutenção misto, por exemplo, de manutenção descentralizada, você consegue tirar essas atividades mais simples, né, das pessoas mais especializadas, e essas pessoas mais especializadas conseguem dar foco em atividades mais complexas. Professor, só uma dúvida. Uhum. É assim, existe algum controle automático, algum desenvolvedor assim que tenha que a gente possa implementar na empresa sobre manutenção preventiva, alguma coisa, alguma ferramenta que possa auxiliar nessa verificação, né? Se as manutenções estão ocorrendo no prazo, se as máquinas estão sofrendo manutenção preventiva, essas coisas. Existe algum aplicativo, algum programa, alguma coisa que consiga monitorar isso de forma mais fácil? Existe, e assim, deixa eu até voltar aqui alguns slides. Depois a gente pode entrar um pouco mais no detalhe, tá? Mas aqui, ó, temos aqui, ó, softwares, inclusive quando a gente fala a partir da década de 70, né?
nós temos software, várias opções no mercado, né, de softwares específicos para controle e planejamento de manutenção. O que esses softwares fazem? Eles, você faz o cadastro dos seus equipamentos, você faz o controle de quais manutenções preventivas aquele equipamento precisa passar e em que momento essas manutenções precisam acontecer e em determinados momentos também, quais itens precisam ser checados. Esse é um dos controles e uma das funções também de planejamento que esse software faz. O que mais que esses softwares eles conseguem nos ajudar, por exemplo? Se você tem, por exemplo, uma manutenção corretiva que não estava programada, você vai lá, faz o planejador da manutenção, ele vai lá, insere no sistema que aquela manutenção, que aquele equipamento sofreu uma manutenção corretiva, ele passou por uma manutenção corretiva, foi trocado componente, foi trocado correia, foi trocado o eixo um determinado eixo, foi preciso fazer uma lubrificação, e para isso tudo aconteceu a manutenção no dia de hoje e demorou 2 horas para ser corrigido o equipamento. E esse registro ele fica no histórico do equipamento para que depois é um pilar importante também, né, do sistema do pilar administrativo do TPM, porque o pilar administrativo ele vai coletar todas essas informações que um software ele pode nos dar, para que a gente possa também, como a gente tinha falado, né, foi uma manutenção corretiva não programada, mas por que essa manutenção, por que precisou ocorrer essa manutenção? O que causou essa quebra não programada? Por que foi necessário a gente ter que parar o equipamento para fazer aquela correção naquele momento, né? Então, assim, existem softwares que eles já te dão essa funcionalidade, eles já fazem essa função de planejamento das manutenções preventivas e programadas, ele faz o controle do equipamento, inclusive alguns deles já dão alguns KPIs, tá? Quanto tempo demora entre uma manutenção e outra de um equipamento, por exemplo. Vamos supor, o fabricante diz que aquele equipamento ele deveria passar por manutenções programadas de 6 em 6 meses, ou de 3 em 3 meses, como veio aqui, como a Lucelma tinha dado de exemplo, né? E por algum motivo, aquele equipamento, aquele forno de refusão, por exemplo, eu estou tendo que parar ele está tendo quebras a cada 2 meses. Então é uma condição diferente do que estava especificado, então o próprio software ele já consegue mostrar qual é o tempo médio entre manutenções e quanto tempo tem de reparos, por exemplo. Ele já pode até calcular também a eficiência daquele equipamento, enfim. Existem boas opções de softwares de planejamento e controle de manutenção, que isso daí aconteceu da década de 70 para cá, né? Mas houve aí toda uma evolução nos sistemas de controle, tá? Isso daqui, tá? Isso pode ser feito até de forma manual, mas já existem softwares que fazem esse controle para a gente, tá? E eu ainda diria mais, o trabalho a atividade que nós vamos fazer hoje, ele vai mostrar como é que é feito um sistema de manutenção preditiva considerando tecnologia IoT, por exemplo. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver os pilares da indústria 4.0, por exemplo, e que o IoT é uma delas. Internet das coisas, né? Internet das coisas. Perfeito. Então, como que eu consigo extrair determinados parâmetros desse equipamento? Esses parâmetros eles vão para um software ou para uma nuvem. O meu software ele vai coletar essas informações, vai dar todo um diagnóstico, claro, com base no algoritmo que vai estar rodando por trás dele, e através disso ele consegue já alertar para determinadas quebras que ele já pode prever que aquilo ali que aquele equipamento pode ter.
certo? Então, assim, existem já softwares potentes, softwares soluções bem implementadas no mercado, né? Em que a gente consegue fazer um controle e um planejamento bem mais robustos, né? Certo. Um exemplo dessa internet das coisas que eu vi utilizado foi na última empresa que eu trabalhei, a parte de SMD, eles tinham sensores de temperatura pela empresa, nas geladeiras, né? E na fábrica como um todo. Então, quando um deles caía a temperatura fora do especificado, sinalizava em cima da minha mesa pelos solares, né? E avisava que tal parte da empresa, né, que era crítico, estava com problema. E o software informava a manutenção. Eu achei aquilo bem interessante, né? Exato. Então, assim, esse é um tipo, né, de sistema. A gente vai falar sobre as tecnologias que vão estar disponíveis para que a gente possa fazer uma manutenção preditiva. Esse é um dos exemplos ali de manutenção preditiva, para que a gente possa fazer o monitoramento e a partir de, por exemplo, de uma queda de temperatura ou de um aumento de temperatura, que é uma condição anormal, aquilo ali já sirva de alerta, sabendo que, olha, tem alguma coisa de anormal e a gente vai precisar atuar em algum momento, né? Vamos precisar atuar em algum momento. É porque eu ainda não quero entrar na no vídeo que a gente vai fazer a discussão daqui a pouco, tá? Mas é um vídeo que eu achei bem interessante, tá? Como é que é feito como é que é o sistema de manutenção preditiva na Renault, lá no Paraná. Mas nós vamos chegar lá. Manutenção planejada, ela vai envolver a preventiva, preditiva, uma corretiva preventiva, por exemplo, uma manutenção que eu sei que é para corrigir o equipamento, mas para prevenir que ele dê um problema maior no futuro, ou uma melhoria de manutenção, uma manutenção de melhoria, ou seja, eu faço aquele planejamento lá, né? Não está dando problema naquele momento, mas eu já identifiquei que, por exemplo, se eu trocar se eu trocar um determinado rolamento A por um rolamento B, eu vou ter uma durabilidade maior no rolamento B, então eu já aplico essa melhoria antes que o meu problema aconteça, né? Que é uma preventiva no equipamento, uma preventiva de melhoria, né? Então, nós temos também a manutenção centrada na confiabilidade. Então, o que é a confiabilidade? É você reduzir ao máximo as falhas que aquele equipamento vai ter ao longo da vida útil dele. A prevenção da manutenção, quando a gente fala no pilar de melhorias específicas, né? A gente está falando em prevenção, em melhorias para que a gente possa atuar tanto na correção quanto na prevenção. Manutenção detectiva e telerotecnologia, que é você detectar determinadas condições daquele equipamento, você monitorar determinados parâmetros daquele equipamento e, a partir daí, você fazer uma detecção de uma condição anormal. Até que você tem também um sistema até você evoluir ali para um sistema de manutenção produtiva total, né? Como é que funciona geralmente uma falha que a gente falou, quando a gente tem uma quebra de um equipamento, você tem até você chegar numa falha, né? Até você chegar na falha que o equipamento ele para de uma forma permanente, você vai ter o nível normal do equipamento, você vai ter uma falha que ela vai se desenvolvendo ao longo do tempo, o equipamento ele vai perdendo a funcionalidade, né? Até o momento em que essa tendência do equipamento, desse desgaste, ele vai acontecendo, tá? Até o momento em que você vai tendo a falha, né? Então, qual é o objetivo aqui? Ele fala aqui sobre medidas periódicas, né? Sobre o objetivo da gente fazer as preventivas, reduzir ali o tempo entre preventivas. É que à medida que você vai tendo manutenções periódicas no equipamento,
a tendência que você tem de fazer mais manutenções para que você previna aquelas falhas, né? À medida que você vai fazendo as manutenções periódicas, você tem a redução do período das manutenções preventivas. Você vai ter um indicador da manutenção que é chamado de tempo entre manutenções. À medida que você vai fazendo as manutenções periódicas, esse tempo entre manutenções, né, é o MTBF, esse tempo ele vai aumentando à medida que você vai fazendo manutenções periódicas no seu equipamento. Você vai seguindo, como a Luciana tinha dado o exemplo, por exemplo, dos fornos, né? Se você fizer as periódicas que estão previstas naquele equipamento, por exemplo, a cada 3 meses, o risco de você ter uma parada daquele equipamento por uma quebra, uma tendência de falha, ele vai ser reduzido porque você vai antecipando algumas manutenções que vão acontecendo ao longo do tempo, certo? E o que é que a gente pode fazer, por exemplo, nessas manutenções periódicas, né, nessas manutenções planejadas, o que é que a gente pode ir fazendo para que a gente vá reduzindo ao máximo o risco de você ter uma falha permanente naquele equipamento, uma quebra, em que você vai ter um tempo muito maior ali numa quebra do que se você tivesse feito uma periódica. Você consegue fazer limpeza e lubrificação, algumas inspeções simples e algumas trocas de componentes que você já consegue verificar nessas manutenções periódicas. Uma correia, por exemplo, que já está você vê que o desgaste dela está acentuado, por exemplo, você já consegue fazer a troca daquela correia preventivamente antes que você tenha a quebra daquela correia, né? Isso daqui, dependendo do equipamento, tá? Você vai ter componentes específicos e esses componentes eles vão cada componente você vai ter uma periodicidade, você vai ter alguns checkpoints específicos para aqueles componentes, tá? E a maior a maior fonte de informações ela vai estar no manual do equipamento. Algumas delas, né, algumas coisas que acabam não sendo, algumas condições que acabam não sendo previstas no manual, a gente vai coletar dos nossos dados históricos. Porém, a grande fonte vai ser o nosso manual de equipamento, certo? Então, como manutenção não planejada, né, como é que isso daqui vai se dar, né? Então, ele vai permitir que o equipamento vai trabalhar até a quebra para efetuar o reparo. Então, você vai deixar o equipamento funcionando até que ele quebre, para que você possa fazer uma manutenção uma manutenção corretiva. Ela é reativa porque você vai acabar ficando muito à mercê das surpresas e do tempo de reação, né? Que às vezes você não vai ter tempo de reação no seu processo, né? E não vai ter também o tempo de reparo, vai ter o que vai reduzir a disponibilidade do seu equipamento. É o que nós chamamos de manutenção corretiva, emergencial, crise ou avaria, né? Também chamado como trabalho de bombeiro, né? O trabalho de apagar incêndios. Geralmente essa opção ela é mais econômica, né? É mais econômica do que a prevenção, porém, se o seu equipamento se você não tem espaço para perder disponibilidade no seu processo, né, essa manutenção ela não é recomendada, tá? Geralmente ela não é recomendada, né? Geralmente ela se aplica a equipamentos que trabalham em ambientes contaminados e agressivos, que você vai ter que esperar realmente ele quebrar para poder parar o processo. Mas se você não tem disponibilidade no seu processo para fazer esse tipo de manutenção, né? Então esse tipo de manutenção não planejada ela não é indicada, né? E aí você tem a manutenção preditiva. Você vai predizer com base em parâmetros, com base em dados,
em que momento, quando aquele equipamento começa a sair da condição normal dele, quando ele começa a ir para uma condição anormal. Então, nós temos algumas tecnologias, né, que podem nos ajudar nesse processo, né, que é ferrografia, a análise dos componentes, das limalhas, dos resíduos metálicos do equipamento. Nós temos a termografia, a análise de temperaturas. Nós temos ultrassonografia. Através de uma análise de ultrassom, você consegue determinar pequenas alterações, né, no equipamento, né, através de um equipamento de ultrassom. Análise de vibrações, através dessa análise de vibrações, é possível saber quando um equipamento ele não está rodando na condição ideal dele. Um alinhamento a laser, quando você tem um motor acoplado a um eixo, uma bomba, por exemplo, né? Em que quando eles estão desalinhados, você gera um esforço maior naquele motor, e isso acaba gerando, fora o esforço e um consumo maior de energia elétrica, ele acaba gerando também um desgaste prematuro dos eixos do motor. Então, alinhamento a laser ele pode ajudar nessa prevenção de desgaste e de consumo de energia elétrica. E a análise do óleo, que através do óleo você consegue avaliar se, dependendo de como está a condição do óleo, você consegue avaliar se aquele equipamento ele precisa de uma troca de óleo, se ele está gerando resíduos fora do normal e algumas outras anormalidades, né? Existe toda uma ciência ali por trás dessas análises, né? Então, a ferrografia, por exemplo, é uma técnica laboratorial que vai fazer o monitoramento e o diagnóstico das condições da máquina, né? Através da morfologia das partículas, das limalhas e de amostra de lubrificante, tá? Então, você vai pegar o lubrificante e fazer análise dos resíduos, né? das limalhas que vão estar presentes naquele lubrificante. Vai determinar o tipo de desgaste, né? O tipo de limalha que vai estar presente naquele lubrificante. Aqui, essa análise ferrográfica ela vai orientar na decisão no tipo e na urgência da intervenção da manutenção que vai ser necessária, né? Então, quando você tem, por exemplo, uma quantidade muito grande de limalha, então você já sabe que vai precisar fazer uma manutenção naquele equipamento mais cedo ou mais tarde. Né? E essa análise ferrográfica é um tipo de análise para uma técnica de manutenção preditiva, né? Outra técnica muito boa é a termografia. Você vai, através de uma imagem, essa imagem aqui, por exemplo, diferentes cores vão representar diferentes temperaturas de um determinado componente. Então, se uma temperatura, por exemplo, está mais elevada, alguma coisa de anormal está acontecendo naquele componente. Geralmente, as análises termográficas, você tem esse equipamento, né, que é uma câmera termográfica. Você utiliza ele para fazer a detecção de infravermelho, de radiação infravermelha, e essa imagem já é a tradução de qual superfície está emitindo mais infravermelho. À medida que você tem uma maior emissão de infravermelho, você vai ter uma alta temperatura. E essa alta temperatura pode nos dar informações diferentes, né? Uma boa vantagem dele é que é um ensaio não destrutivo. Ele vai, então, como falei, né, utiliza os raios infravermelhos para medir os padrões de distribuição de temperatura. Ela vai dar técnicas para intervenção, se é preciso interromper o processo ou não, e vai informar as condições operacionais de um determinado componente. Geralmente, a gente utiliza essa técnica termográfica, né, por exemplo, para fazer inspeções de painéis elétricos. Você pega a sua câmera termográfica, vai fazendo a filmagem do painel. Se determinado barramento ou determinado ponto tiver numa temperatura mais alta,
significa dizer que tem alguma coisa diferente ali, ou que o barramento está em curto, ou que está na hora de trocar aquela conexão. Você pode utilizar, por exemplo, técnica termográfica para fazer análise de componentes mecânicos que estão com excesso de atrito. Se ele tiver com excesso de atrito, ele vai aquecer mais, então com a sua câmera termográfica você consegue identificar com clareza qual é o ponto que está aquecendo mais, para que você possa atuar naquele processo de uma maneira mais assertiva. E o melhor de tudo, né, sem interromper o processo. Você consegue, por exemplo, fazer uma análise de um determinado barramento do seu quadro, né, sem necessidade de desligar o quadro. Então, você já sabe que determinado barramento está aquecendo demais, você faz uma programação de uma manutenção para fazer a troca daquele barramento, porque tem alguma coisa estranha com ele. Então, ultrassonografia, né? Ele vai detectar sons produzidos pelas operações mecânicas, por exemplo, se você tem um rolamento danificado que não é tão claro, por exemplo, para o ouvido humano, né? Então, um sensor ultrassônico desse, ele consegue determinar qual a faixa de funcionamento de um determinado equipamento, se o equipamento está precisando fazer uma troca de componentes ou fazer uma lubrificação. Emissões elétricas, às vezes você consegue identificar, por exemplo, quando está se formando ali um curto-circuito, quando você tem um faiscamento, um arco elétrico, né, que às vezes não é tão claro, não fica tão claro, né, você fazendo somente a ausculta com o seu próprio sistema auditivo, né. Claro que quando você tem claro que isso daqui é uma técnica preditiva, você vai precisar de uma mão de obra especializada que saiba operar ali o sensor ultrassônico, né? Mas determinadas análises o próprio operador pode fazer. Se ele identificar, por exemplo, que uma máquina está fazendo um ruído estranho, está tendo uma condição diferente, não, ele já pode sinalizar isso e pedir uma análise para o setor da manutenção. Então aqui, ó, ele consegue identificar as falhas de praticamente todos os equipamentos existentes no ambiente fabril, que você vai passar o seu sensor ultrassônico e identificar quando o perfil sonoro do equipamento não está de acordo, né? Você vai conseguir identificar em determinados momentos trincas. Por quê? Porque aquelas trincas, elas vão ter uma vibração diferente, elas vão ter um harmônico diferente ao longo do seu equipamento, e aquele harmônico ele vai gerar uma frequência diferenciada, né? Então você consegue identificar algumas coisas, principalmente em operações mecânicas. Você consegue melhorar a confiabilidade da sua análise. E é um processo que ele vai um processo mais versátil, né. Você consegue identificar, por exemplo, vazamentos, consegue identificar trincas, faltas de lubrificações, né, através de um ensaio que também é não destrutivo e que você pode fazer o monitoramento através de um parâmetro desse. Não quer dizer que um som fora da faixa de operação não quer dizer que seja uma anormalidade, mas é um indicativo de anormalidade. E com base nesses indicativos, a gente pode fazer uma manutenção mais direcionada. Vibrações. Um exemplo que a gente vai ver daqui a pouco, né, ele vai mostrar como é que uma análise de vibrações ele pode identificar uma não conformidade, né? Dependendo do componente, ele vai ter a não conformidade, ele vai ter uma vibração específica, mas se aquela vibração ela ficar demasiadamente alta, aquilo ali ele pode indicar também uma não conformidade, né? Então pode ser avaliado em pontos acessíveis da máquina sem interromper o funcionamento. Você está suspeitando que o seu equipamento está com uma vibração excessiva, você vai lá, coloca o seu acelerômetro e daí você consegue determinar se aquele equipamento ele está com algum indicativo de anormalidade, né?
Então, você consegue também fazer um planejamento de manutenção preditiva por análise de vibração. Se o equipamento ele tiver com uma vibração fora acima do que acima do especificado ou acima do normal, aquilo ali pode ser um indicativo de que precise passar por uma manutenção programada. Você consegue fazer as medições do seu equipamento de forma periódica, né? Saber mais ou menos quanto é que ele costuma dar de vibração em condições normais de uso, e você consegue ter o conhecimento da máquina através do valor de vibração que ela costuma dar em condições normais. E através dessa análise de vibração, né, lembra daquela curva que a gente falou, né? Então você tem a perda gradual da funcionalidade do equipamento até o momento que você tem a quebra. Com uma análise de vibração, você consegue ir estimando em que ponto da curva você está na sua vibração, para que você consiga determinar se já está na hora de programar uma manutenção preventiva para avaliar por que aquela vibração está tão excessiva, né? E você até consegue também programar determinadas peças, né? Fazer a troca de peças, porque com esse acelerômetro você consegue determinar em que ponto exatamente do equipamento você tem aquele desgaste ou aquela perda de condição ideal do equipamento. Certo? Alinhamento a laser. Alinhamento entre um motor, por exemplo, e uma bomba, ele é importante porque se você tem eixos desalinhados, né, você começa a ter um esforço maior no motor, e esse esforço em equipamentos rotativos de uma maneira geral, né? E esse esforço ele vai prejudicar a vida útil, você vai ter um consumo excessivo de energia elétrica. Oi, Luna. Ajuda aí. Esse cano é soldar? Alô? Soldado? É daquele cano lá marronzinho. Soldado. Bom, Porque o vamos cano seguir sempre tem que, a ponta dele tem que ir inchada, né? Sabe por que solta, dá vazamento? Porque não... Então, seguindo. Então, o alinhamento a laser, ele vai conseguir fazer, tem equipamentos específicos para que a gente possa fazer essas avaliações de alinhamento entre eixos de equipamentos rotativos, né? Você consegue identificar as falhas operacionais associadas ao desalinhamento. Você consegue aumentar a vida útil das máquinas e dos equipamentos, tá? Essa redução de consumo de energia elétrica tá 10% do consumo, tá? Isso é geralmente o que a literatura costuma a colocar, né? Geralmente 10%, até 10%, na verdade, né? Mas isso vai depender da condição que o equipamento estava desalinhado, do tipo de equipamento, quanto que aquele equipamento representa no consumo da sua planta, né? Mas alinhamento a laser ele pode influenciar positivamente também no consumo de energia elétrica da sua planta. E também, assim como as outras técnicas, né, também ela é uma técnica de baixo custo e alta eficiência. A análise do óleo, né? Através dessa análise do óleo, o óleo ele vai conseguir ele nos diz muita coisa, né? Ele consegue nos dizer quantitativamente e qualitativamente, né? Elementos com desgaste excessivo do equipamento, né? Então, dependendo do que você vai encontrar no óleo daquele equipamento, você consegue monitorar as condições químicas e físicas do lubrificante. Você consegue determinar se aquelas condições do seu lubrificante está de acordo química e fisicamente. Condições químicas, se a composição química dele está correta, se, aí falando de condições físicas, né, se a viscosidade dele está adequada, se a densidade dele está de acordo com as especificações. Você consegue identificar a presença de contaminação por água,
amônia, dependendo do equipamento, né? Presença de partículas ferrosas, a gente falou lá sobre, quando a gente falou de de ferrografia também. Se você identificar partículas ferrosas no óleo, aquilo ali não é um sinal de que o seu equipamento está funcionando da forma normal. Se você identificar água ou outro componente que não era para estar presente no lubrificante, alguma coisa não está de acordo com o seu equipamento, então você precisa tomar essas informações para que a gente possa identificar as condições que o equipamento está gerando, né? Então, nós temos também o controle das incidências das partículas no óleo, né? Então, com base na quantidade de partículas, você consegue determinar. Claro que nem sempre, né? Muito raramente, o seu lubrificante vai estar totalmente puro, mas se essa quantidade de impurezas estiver muito alta, já é o momento de você fazer o planejamento da manutenção. Então, e a partir daí você também consegue ter algumas conclusões, né? Assim como todas as tecnologias disponíveis, né, para sistemas de manutenção preditiva, você consegue ter conclusões a partir desse parâmetro, né? O óleo também ele pode ser um bom fator de parâmetro com base com base na análise, né? Ele pode servir de parâmetro para saber se está na hora de eu fazer uma manutenção naquele equipamento. E com base em todos esses dados, você tendo um sistema, você tendo um departamento administrativo que te dê o suporte, você consegue fazer o planejamento da manutenção de uma forma muito mais assertiva, indo direto ao ponto, indo no equipamento que está com a condição anormal. Então, manutenção de melhoria, nós falamos sobre a preditiva e a melhoria, né? Então, são ações de melhorias aplicadas de forma gradativa que vão constituir os kaizens de manutenção. Ora, quando a gente falou no pilar de melhorias, esse pilar ele vai direcionar as ações necessárias para que a gente comece a direcionar melhorias, direcionar kaizens de uma forma gradativa, até mesmo assim, começando devagar e indo ganhando corpo, né? Para que os seus equipamentos cada vez eles subam de nível, né? Tenham uma melhoria nas condições de utilização. Então, é conhecido como manutenção corretiva preventiva. São ações como melhoria do sistema de lubrificação, melhoria das proteções, eliminação das fontes de contaminação, redução dos riscos de acidente, melhoria dos componentes, melhoria do acesso à manutenção daquele equipamento, né? Então, com base nos pontos que forem levantados, tanto pela manufatura quanto pelos manutentores, né, você consegue destinar melhorias para aquele equipamento, para que você consiga cada vez mais melhorando continuamente, tanto o seu processo, quanto o seu equipamento, quanto as pessoas que vão estar fazendo as manutenções necessárias, né? Então, consiste no reparo programado. Pois não. Francinei. Tudo bem? Francinei. Boa noite, Tudo professor. bem. Desculpe. Boa noite. Cheguei atrasado na sua aula aí, talvez tenha perdido algum conteúdo. Mas nesse ponto aí de melhoria, fiquei um pouco assim, meio confuso aí que você colocou manutenção corretiva preventiva, né? Eu geralmente diferencio, né? Manutenção corretiva de preventiva, né? Não coloco assim no mesmo patamar, né? Coloco sempre assim. O que acontece nesse caso, Francinei? Assim, claro, existe a manutenção corretiva, que o equipamento quebra e você faz a troca, volta às condições originais de uso. Existe a manutenção preventiva, em que você faz seguindo, por exemplo, as especificações do fabricante ou seguindo o que é preciso, você faz a programação e faz a preventiva através de lubrificação,
melhoria de troca de determinados componentes, né? Mas as duas isoladamente, você acaba voltando o equipamento para a condição que ele estava antes. Entendi, professor. Então, na Então, verdade... o que que significa... Só Tá, complementando, beleza. né? O que que seria uma manutenção corretiva preventiva? É quando você, por exemplo, lá você tem um rolamento, vamos supor que um rolamento. Aquele rolamento ele foi feito para durar, vamos supor, 5.000 horas. Aí você vai fazer uma correção naquele equipamento, né? E a correção ela vai consistir em trocar aquele rolamento de 5.000 horas por um que vai durar 50.000 horas. Então você fez uma correção, mas prevenindo uma condição que talvez ainda nem tenha acontecido, né? Então você faz uma melhoria no equipamento. Então por isso que é corretiva preventiva. Na verdade, desvinculado daquele velho conceito das ISO, né? Essa corretiva e preventiva, né? É nesse, digamos assim, que é uma ação que é tomada já, mas que é programada, né? Digamos assim, né? Ela pode ser programada, mas ela também pode acontecer, por exemplo, você vai fazer a correção do equipamento, aí no momento que você está fazendo a correção, você identifica, não, se eu trocar, por exemplo, esse rolamento para um outro para um outro mais robusto, eu consigo prevenir que aquela condição ela se repita novamente, né? Mas Entendi. então assim, a corretiva e a preventiva isoladamente, você volta o equipamento para a condição que ele estava. Entendi. Essa manutenção de melhoria é você fazer um Kaizen, fazer uma melhoria no equipamento em que ele já vai voltar para uma condição melhor. Ou seja, aquela condição que o equipamento já está em andamento, né? Já está funcionando, né? Ou ele tá funcionando, mas ele vai voltar numa condição melhor do que, em determinados aspectos, né? Que ele vai voltar numa condição melhor do que ele estava programado, do que ele estava projetado. Perfeito. Tá? Obrigado pela pergunta, tá? Obrigado aí pela pergunta. Então, seguindo. Então, assim, prevenção da manutenção. Ela vai ter como objetivo melhorar a confiabilidade e a manutenabilidade dos equipamentos para que, enquanto eles ainda estiverem em fase de projeto, através da identificação e modificação das causas básicas das situações crônicas de mau desempenho. A gente falou ainda agora da melhoria, né, que é quando o equipamento ele já está no processo, já está rodando. Mas existe aquela prevenção de manutenção, né, que é você melhorar o controle inicial, você melhorar o equipamento, enquanto ele ainda estiver na fase de projeto. A gente falou aqui nas primeiras aulas, né, tem alguns colegas que são engenheiros de melhoria, que são engenheiros de novos projetos, e que implementam projetos de melhoria, né? Então, esse é o momento nesse momento que o projeto está nascendo, é o momento de você pensar nas melhorias para que aquele equipamento ele tenha uma confiabilidade maior, que você não precise fazer uma manutenção tão frequente naquele equipamento. Né? Por que isso, tá? Porque é nesse momento, né, quando o equipamento ainda está na fase de projeto, né, que as modificações, as melhorias, elas podem ser implementadas num custo menor. E através desse daqui, né, que você consegue melhorar também o que a gente chama de custos imutáveis no ciclo dos equipamentos, que é o custo da manutenção do equipamento em si. Quando você consegue prevenir determinadas condições, você consegue reduzir o tempo entre manutenções e se possível, minimizar ou zerar, né, o tempo para fazer a manutenção daquele equipamento. Até também, então, o que ele considera como custos imutáveis? A aquisição, operação, manutenção planejada e manutenção não planejada, né? Esses daí são os custos que se você prever as condições do equipamento e que essas condições elas consigam
minimizar ao máximo possível as manutenções planejadas, as manutenções não planejadas, fazer algumas melhorias que você consiga também melhorar o custo de aquisição e o custo de operação do equipamento, a fase do projeto é a melhor fase para que você consiga ter isso mais claro, né? Nesse caso aí, Então, eu posso usar um FME, né, professor? Por exemplo, nesse... perfeito. Né? Uma excelente ferramenta, né? Isso. Até uns colegas também falaram, né? Falaram do FEMEA, falaram em alguns momentos também de VSM, um QFD em determinados momentos também, né? Então, no FEMEA, você consegue prever quais são os modos de falha que aquele equipamento pode ter, qual é o efeito que ele vai causar e qual é se é possível prevenir ou detectar aquela falha antecipadamente, né? E através dessa ferramenta, você vai fazendo os rankings e vai priorizando as ações. O FEMEA ele é bem interessante nesse ponto, né? Porque ele consegue, ele é uma ferramenta que ele vai deixar ele tendo ali todos os times participando no projeto, participando na fase inicial do projeto, né? Ele vai fazer com que todos os times eles fiquem mais atentos aos modos de falha que aquele equipamento possa ter. Então, o FEMEA sim pode e deve ser aplicado também nessa fase do projeto, porque ele é uma ferramenta que ele vai nos auxiliar bastante no design do design do projeto do equipamento. Perfeito. Então, o FEMEA é uma ferramenta bem aplicável nesse caso. Um ponto também que precisa ser considerado, né, é a segurança. Tanto a segurança para os nossos colegas que vão estar fazendo a manutenção do equipamento, quanto para os colegas que vão estar na operação. A segurança não apenas com o risco de acidentes, riscos físicos, químicos, biológicos, quanto também nas condições ergonômicas, né? Então, esse é o momento que nós temos para prevenir as condições que a gente tanto quer evitar nos equipamentos que nós já temos na fábrica, né? Vamos falar um pouquinho também da manutenção detectiva, que ela é aplicada ali quando a gente tem as políticas de corretivo emergencial, né? Quando em determinados momentos, né, não é possível a gente aplicar uma preventiva ou uma preditiva, né? Então, determinados equipamentos de segurança, né? Então, são mais indicados que a gente siga essa que a gente chama de manutenção detectiva, né? Esses equipamentos cujas falhas elas só vão ser identificados no momento do uso. Por exemplo, sistemas de alarme, combate a incêndio, sistemas de iluminação de emergência, né? Então, esse tipo de sistema, né, às vezes não é muito viável você fazer uma preventiva ou uma preditiva nele, né? Para se detectar as falhas, a gente precisa de alguns dispositivos de gestão visual, né? Às vezes até uma inspeção seria mais adequada. Então, por exemplo, exemplo desses dispositivos, né, são as lâmpadas de sinalização, os painéis de controle, né, que eles são dispositivos, são equipamentos de segurança, né, mas que também cabem ao departamento de manutenção ou de produção, dependendo se for um sistema descentralizado ou um sistema centralizado, né, em que a manutenção dos equipamentos de segurança também é responsabilidade de todos. Pessoal, chegamos ao fim, tá, do conteúdo que nós tínhamos. Opa. Aqui, tá. Então aqui nós vamos fazer aqui uma atividade, tá? Como é que vai ser? Do que vai consistir essa atividade? Vou compartilhar a tela aqui, deixa eu fechar. Nós vamos assistir um vídeo de manutenção preditiva com internet das coisas, da forma que ele foi aplicado na Renault Nissan, na planta brasileira. E como é que vai consistir a nossa avaliação? Deixa eu compartilhar com vocês a
Cadê? Então, nós temos aqui, ó. Conseguem ver minha tela? Estamos aqui na plataforma Sim, EAD, né? Essa avaliação, ela já está, o enunciado dela já está presente lá na plataforma, tá? O método vai ser similar ao que nós fizemos na última aula, tá? Como é que vai ser? Nós vamos assistir o vídeo tem aproximadamente aí 5 minutos de duração. Vocês vão se dividir em 4 grupos, tá? Preferencialmente os grupos que nós já tínhamos da aula passada, tá? Nós tínhamos a divisão ali em 4 grupos. Cada grupo vai responder uma questão. Por exemplo, o grupo 1 aqui vai assistir o vídeo e vai analisar quais são as tecnologias que podem ser aplicadas para manutenção preditiva. O grupo 2, quais são as vantagens de se empregar a predição na manutenção. Grupo 3, quais são já vai olhar para as qualificações que os recursos humanos, que o departamento de manutenção, o departamento de produção, o departamento de administração, ele precisa ter, né, para ter ou desenvolver, para que um sistema desse de manutenção preditiva ele rode com sucesso. E 4, a avaliação de que sistema de manutenção ele melhor se adequa à fábrica que a gente vai avaliar, tá? Você pode utilizar para essa atividade ali tanto as impressões que você teve na avaliação, durante a avaliação do vídeo, quanto a sua experiência prévia, tá? E você vai fazer a discussão com os membros do seu grupo. Isso daí vai ser feito através das salas que nós vamos estar divididos. Terminado o tempo de discussão, nós vamos voltar para a mesma sala, fazer a apresentação do que é que o grupo chegou de conclusão para os outros membros também terem a visão do que foi observado. E, ao final disso, vocês vão entregar, que nem como eu já recebi, tá, da primeira avaliação, tá, eu já recebi os 4 arquivos dos 4 grupos. Você vai fazer o carregamento na plataforma EAD, você vai fazer o upload do arquivo PDF com o resultado da discussão do seu grupo. Alguma dúvida, pessoal? Professor? Pois não. Eu estive observando aqui, eu percebi agora que eu perdi as aulas anteriores. Eu acho que eu reprovei, né? Eu acho que, na verdade, eu não estava matriculado ainda. Eu entrei depois. Eu vou verificar ainda o que houve. Porque são 3 aulas anteriores, né? Certo. Então, eu entrei no meio assim, do time ainda. Mas a gente pode... as aulas elas vão estar disponíveis, né? Elas vão estar disponíveis na plataforma. Algumas atividades você pode também recorrer à plataforma EAD, que elas vão estar disponíveis lá. E temos uma atividade em grupo, né, que vai ser feita a apresentação amanhã. Talvez localizar algum dos grupos ali, né, principalmente nessa atividade, que você possa estar se encaixando para desenvolver ali a sua apresentação. Mas vamos falar aqui para a gente ver a melhor estratégia aí no seu caso. Não sei se tem mais alguém também na mesma... Coloque algum grupo aí, turma aí. Já verificamos aí. Pois bem. Deixa eu só verificar aqui. Eu vou compartilhar a... Deixa eu só compartilhar aqui a tela. Screen, share sound. Conseguem ver minha tela aqui com o início do vídeo? Sim, professor. Sim, professor. Então, ok, deixa eu soltar o vídeo aqui. Então. Muito bem.
digital é um tema realmente bastante polêmico, porque cada um coloca um significado atrás. O que nós, da Renault, a gente está procurando hoje é tentar trazer uma user experience diferente para o usuário final, tentando também, de alguma forma, trazer uma otimização nos nossos processos, né, trazer mais eficiência e, por que não, tentar imaginar novos modelos, né, que pudessem ter um benefício para a sociedade de forma geral. Um dos objetivos que a gente tem na empresa como um todo é melhorar a nossa eficiência produtiva. O nosso complexo aqui no Brasil, Ayrton Senna, a gente tem a capacidade de produzir um veículo por minuto. Cada minuto hoje que a gente tem da fábrica parada é dinheiro, potencialmente, que a gente está deixando de estar trazendo. Uma das coisas que a gente está fazendo é justamente sua manutenção preditiva, ou seja, como é que eu consigo prever ou antever quando é que as nossas máquinas precisam de algum tipo de cuidado, né? E sendo assim, a gente vai ter uma melhor eficiência, vai poder ter menos paradas. Então, como é que a gente consegue, através dos mecanismos que a gente tem hoje, predizer, né, quando é que eu vou precisar fazer uma manutenção ou antecipar para que essa manutenção tenha o menor espaço de tempo possível. Com a manutenção preditiva, a gente já começa a ter insights de alguns tipos de desfuncionamento, né? Com a Logicalis nós vimos, por exemplo, colocamos uma série de sensores em cima das nossas prensas e, dependendo do tipo de vibração, a forma como ela vibra, com o sensor recupera esses sinais, nos dá indícios de, opa, tem alguma coisa que tem que ser feita. A ferramenta ela auxilia na tomada de decisão, porque atualmente o cenário era um monitoramento offline, o nosso pessoal da manutenção tomava os dados offline, depois de em torno de 10 a 15 dias os parâmetros coletados eram analisados. Como é uma máquina super crítica, o objetivo é que você tenha a análise real dela em tempo real. Então essa ferramenta ajudou a gente na parte de tomada de decisão, onde você consegue acessar o dashboard, garantir que a máquina está tendo bom desempenho ou não, e com base nisso a manutenção é feita de maneira mais assertiva. A gente instalou sensores de vibração no motor principal da nova linha de prensas aqui da Renault. Foram instalados 3 sensores posicionados estrategicamente no motor, para que a cada 1 hora ele envia dados de vibração desse motor. Tem um gateway que ele processa as informações e via 3G ele envia para uma nuvem. A nuvem, aí entra a plataforma da Logicalis, que analisa os dados, filtra, e o conhecimento que a gente recupera é análise online do monitoramento do motor da prensa. Então, através desses alarmes, né, que antes a gente não sabia, esperava a coisa acontecer, a gente começa a se antecipar, a estar fazendo a parada quando a gente quer e não quando a máquina quer, né? E isso faz com que a gente otimize o nosso tempo, e quando os tempos de pausa ou de manutenção é que a gente realmente faz a manutenção, seja ela preventiva, que é como o fabricante nos orienta, e a preditiva, de acordo com o contexto, o ambiente ou a forma de uso da máquina ou do robô dentro do nosso contexto. O maior objetivo dessa nova organização de transformação digital é conectar a Renault nessas novas tendências, explorá-las, né? Então explorar essas novas tecnologias, esses novos modelos de negócio, trazer para dentro de casa, fazer isso de uma maneira um pouco mais ágil, então prototipando, construindo provas de conceito, produtos minimamente viáveis e, principal, desenvolver cultura e competência sobre transformação digital. Está dentro dos nossos objetivos estratégicos, está colocando sensores em toda a fábrica, né, trazendo essa informação. Muito bem. Paramos de compartilhar a tela. Agora vamos... Opa. Ok. Então vamos para os grupos. Cássio Gitales, só um momentinho. Muito bem. Os grupos aqui, tá? Eu já tinha os nomes dos últimos grupos aqui, né? A diferença é que, por exemplo, eu recebi aqui o Rafael, Cássio, Gisá, Ritales, que pediram o grupo 1, né? Que originalmente estava no grupo 4, mas aí a gente segue os mesmos grupos que a gente já tinha do último trabalho na sala, tá?
Aí, deixa eu criar as salas, e daí nós já vamos para... Então, vamos lá. André... Opa, só um minutinho. Muito bem. Pessoal, então, só recapitulando, né, como nós vamos proceder, né, que foi similar ao que nós fizemos na última aula. Cada representante aí do grupo vai trazer o que o grupo entendeu como resultado da discussão, né, para cada uma daquelas questões que nós propusemos, e com base nesse resultado, né, você vai gerar um arquivo PDF, e esse arquivo PDF, um membro do grupo ou 2 membros do grupo, né, fazem o carregamento na plataforma EAD, tá? Do último trabalho eu já recebi os 4 arquivos, tá? Então, já recebi, várias pessoas também já postaram lá, então, você terminando essa atividade, né, então você vai ter ali até semana que vem, né, para fazer a postagem desse trabalho junto com a atividade que vai ser individual amanhã, mas que vai ser feita, vai ser dado um prazo aí até segunda-feira, semana que vem. E nesse momento, né, você vai ter um membro do grupo vai trazer o que o grupo entendeu, né, como o resultado da discussão, e depois esse resultado vai ser carregado em forma de um documento PDF. Então, por favor, um membro do grupo 1, para que possa dizer ali o que entende, né, como as tecnologias aplicáveis à manutenção preditiva. Vamos lá, professor. Meu nome é Rafael. Eu vou Boa noite, Rafael. reportar. Boa noite. Eu vou reportar aqui sobre o grupo 1, tá? O questionamento são quais tecnologias podem ser aplicadas para a manutenção preditiva. E em base do vídeo que a gente assistiu da empresa Renault, com a implantação de algumas tecnologias, a gente conseguiu ver um cenário como sensores inteligentes que podem mapear todo o chão de fábrica em relação às máquinas, alertando automaticamente quando tiver algum problema de forma alarmante. E, pois, por exemplo, em sensores de vibração, a gente tem a premissa de prever a quebra de algum equipamento, evitando, assim, paradas não programadas, né? E também foram levantados os softwares de confiança para as coletas de dados, e também a ferramenta IoT, eu acho que a gente pode dizer como uma ferramenta, que é a internet das coisas. Foram então, esses itens que a gente abordou no Perfeito, pessoal. Então, assim, ó, como teve até uma dúvida que teve durante a aula, né, que se existe já algum tipo de aplicativo, algum tipo de ferramenta, então você pode ver que existe, por exemplo, no caso da Renault, né, existe uma ferramenta, né, um software muito bem embasado, um software muito bem consolidado, né, que ele consegue dar respostas, consegue fazer o gerenciamento, né, com base nas informações que ele está recebendo, né? E fora todos os sensores, todos os parâmetros que vão estar sendo monitorados de cada um dos equipamentos, e que isso a gente consegue ter um diagnóstico e uma tomada de ação muito mais assertiva, né? Então, esse é um ponto bem importante ali, tá? Então, muito boa a análise do grupo 1, parabéns. Muito bom. Por favor, um representante do grupo 2. Mike. Não? Oi, Mike. Inicia com o tema aí para a gente discutir o assunto juntos. Cara, eu tô sem um arquivo, olha. Mas peraí. Então, vamos só pensar assim, ó. Vamos pensar assim. Quais foram as vantagens que o grupo enxergou, né, de se empregar a predição na manutenção? O que é que o grupo vê como vantagens? Aqui. A gente viu vários pontos, né? Estou em cima do vídeo, principalmente o planejamento das paradas de máquina, né? De forma que não gera impacto no diário de produção, né? Evitar as paradas de linhas para manutenção corretiva, medir a qualidade dos equipamentos, tais como motores, esteiras, controladores,
reduzir o custo da mão de obra na manutenção, eficiência energética, quando tem manutenção corretiva, leva mais tempo para fazer a correção, aumentar o tempo de vida útil das peças, né? Melhor monitoramento dela, reduzindo o custo com compra de peça, né? E reduzindo indicadores de intensidade de máquinas e equipamentos. Teve muito mais como monitoramento remoto, mas esses assim foram os principais que a gente numerou no grupo. Muito bem. O grupo conseguiu avaliar, então, 7 vantagens, né? Que com certeza existem muito mais vantagens, né? Mas que as 7 são as que mais saltam aos olhos, né? Que você já consegue pensar, consegue ver um sistema desse rodando e consegue já ver ali o quanto que isso daí é benéfico para a organização, né? Redução de custo de mão de obra, porque você não vai precisar da pessoa lá fazendo aquela análise, indo lá com o equipamento fazendo aquela análise, o tempo de vida das peças, né? Redução das paradas de máquina, que isso daí o gestor ele deixa muito claro no vídeo também, né? Fora as melhorias de confiabilidade do equipamento. A do portal é o professor que lança. Então, A da plataforma essa... Melhora também a qualidade, né, professor, do produto. Qualidade do produto. Reduz defeito, no caso. Porque imagina assim, você tendo um sistema desse, né? Você reduz a probabilidade de você ter uma falha no equipamento e você reduz também, né? Porque às vezes um equipamento desregulado, um equipamento fora da conformidade, a probabilidade dele gerar uma peça não conforme é mais elevada, né? Bem observado, Luciano. Bom. Oi, professor Reginaldo. Oi, Reginaldo. Quando se fala de redução de custo, né? A gente colocamos aí como mão de obra, né? Quando, na verdade, uma manutenção corretiva, ela não gera só um custo com manutenção de obra, né? Que eu tenho que direcionar uma equipe, né? Para fazer aquela correção no equipamento. E no momento que está executando aquela correção naquele equipamento, eles identificam uma peça que necessita de um recondicionamento, ou seja, eu preciso fabricar essa peça o mais rápido possível, né? E quando se fala, tipo, urgência, eu preciso de uma peça com urgência, é claro que você não vai pagar, exemplo, se você fosse comprar uma peça normal, você pagaria R$1.000, exemplo só, né? Uhum. Mas numa condição extrema dessa de urgência, seu produto, a peça que você iria pagar 1.000, você vai pagar 3, 4, brincando aí, né? Sim. Isso por quê? A pessoa que vai fabricar aquela peça específica para você, ela vai ter que parar o processo dela todo também, né? Então tem toda uma cadeia aí, né? Quando se fala de manutenção corretiva e, no caso, indo para a preditiva, né? Isso daí gera um conforto maior, né? Que você consegue verificar que aquela peça em algum momento vai necessitar de um retrabalho ou uma correção, e aí você já provisiona isso daí, né? Então tem um efeito dominó, na verdade, né? Uhum. Existe todo aquele custo daquele o custo do que você não estava planejando, né? Custo não planejado, né? E isso vai influenciar bastante também. Muito bom. O grupo conseguiu levantar muitas vantagens, né? Parabéns ao grupo 2. Muito bom, parabéns. Grupo 3, um representante do grupo 3, para que ele possa falar sobre as capacitações necessárias aos recursos humanos. O que é que o grupo 3 enxergou como pontos cruciais para a capacitação? Então, professor, boa noite. Boa noite, Aniele falando. Boa noite. Então, professor, a gente levantou o seguinte, assim, no caso, capacitação. Conhecimento e automação seria uma capacitação, caso que o profissional tem que ter, né? Importantíssimo, né? Importantíssimo. Linguagem de programação, instalação de software, programação CLP, programação C, saber fazer instalação de comandos elétricos, né? Instalação de sensores de medição, tanto de temperatura, movimento, vibração, dependendo do que é necessário, né? Eu acredito que esses são os principais, né? Para você ver, né? E assim a gente discutiu, né, bastante na equipe também em relação a hoje, né?
tem várias empresas que prestam esse tipo de serviço hoje e até barato. A automação hoje não é mais um bicho de sete cabeças como era antigamente. E hoje em dia é muito mais vantajoso tu investir no teu funcionário, em capacitação do teu funcionário, do que tu contratar uma mão de obra especializada de fora. Porque quando tu contrata alguém de fora, ele vem para fazer um serviço para ti e depois vai embora. O teu funcionário não, o teu funcionário está lá no dia a dia, ele sabe aonde pode ser melhorado, o que pode ser melhorado e como pode ser melhorado. Às vezes o que falta para ele é o recurso técnico realmente. Investido na capacitação do teu funcionário, né? Tu tem esse retorno muito, muito rápido mesmo. Eu até diria também, Carlos, que assim, eu já vi algumas grandes ideias, algumas boas iniciativas, né, se perderem porque, de alguma forma, a empresa não estava preparada para aquele passo a mais que a empresa se propôs a investir. Por quê? A pessoa que iria fazer a manutenção não estava com a qualificação adequada, em algumas condições também não tinha o conhecimento necessário, tanto dos recursos que iriam ser necessários para fazer aquela manutenção. Então, capacitação, né, não apenas do que precisa fazer, né, mas do que precisa de recursos para que aquilo ali seja mantido, né, é muito importante, né? É saber o que está fazendo, né? Então, assim, eram boas iniciativas, né, que você até pode comprar investir numa automação, né, numa melhoria de processo, né, mas junto você já tem que colocar o seu colaborador junto lá para que ele entenda o processo lá, para que é ele que vai manter aquele processo, né? Uhum. Muito bons pontos. Que mais? Uma empresa onde eu trabalho hoje tem todos os setores, todas as fábricas têm equipes dedicadas de inovação. Isso trabalhei em algumas empresas do distrito já e eu nunca vi isso, de verdade. E realmente essas equipes elas são muito dinâmicas e muito completas, professor. Apresentam soluções diariamente que sem uma equipe dedicada para isso não seria possível. E assim também, né, ele precisa daquele conhecimento, né, de saber o que fazer quando aparecer o problema, né? Ou se ele não sabe, ou se não souber, né, pelo menos ter os recursos de onde buscar informação, né? Isso é capacitação, né? Nós não precisamos saber tudo, né, mas a gente precisa saber onde buscar o conhecimento quando necessário, né? Sempre aprendendo, até porque a gente sempre vai precisar aprender, se atualizar, né? Desaprender algumas coisas para poder reaprender de novas formas, né? Então, esse conceito, né, de estar sempre em atualização, ele é muito importante também. Isso muito mesmo. Bom, muito bom. Parabéns, grupo 3, muito bom. Vamos ao grupo 4. O que é que o grupo 4 enxergou da discussão? Que tipo de sistema de manutenção seria melhor adequado à condição da fábrica que a gente observou no vídeo? Olá, boa noite, professor. Boa noite, Matheus. Vou apresentar aqui o grupo 4. Então, nós chegamos à conclusão que seria um sistema de manutenção centralizada. Por que centralizada e não centralizada? Bom, como nós estamos lidando com dados muito importantes, nós vamos precisar de uma equipe técnica mais especializada, com senso crítico, uma análise crítica melhor do que colocar na mão de um operador. Não, assim, menosprezando o operador, mas se tu tem uma equipe técnica dedicada para aquilo, então a confiabilidade, a confiança tem que ser da equipe técnica. E também ficou bem explícito no vídeo que seria a manutenção preditiva, né? Que seria também uma manutenção planejada, um SMP, né? Um sistema de manutenção planejada que seria um escopo dentro da nossa produção preventiva.
também aplicando os conceitos da indústria 4.0, que seria o nosso IoT. Com isso, nós garantimos o monitoramento em tempo real, poderíamos verificar através de dashboards ou através de qualquer tipo de equipamento eletrônico que pudéssemos verificar, melhoraria a filtragem de dados e a tomada de decisão seria muito melhor do que não ter, né? A parada também de máquina ocorreria apenas na manutenção preventiva, como manda o fornecedor, ou através dos cálculos de MTBF e MTTR. Perfeito. E a manutenção preditiva iria ocorrer quando a equipe técnica quisesse, porque estariam monitorando a máquina em tempo real, como ficou também muito explícito, o uso de sensores, né? Que a qualquer movimento anormal da máquina, eles já tomariam uma ação para corrigir aquilo, que a visão que eles têm é de monitorar toda a fábrica da mesma forma como eles fazem com uma boa parte dela. Com isso, iria melhorar a otimização do processo, iria ajudar na implementação de novos modelos, acima de tudo, melhorar a eficiência produtiva e também a experiência final, que seria do cliente. Perfeito. Então, o grupo entendeu que foi uma manutenção centralizada seria mais adequada, né? Claro, porque é um volume muito grande de dados, são informações técnicas, um volume de informações técnicas muito alto, né? E realmente precisa de uma visão mais técnica naquele processo, né? Claro que, dependendo da situação também, você pode também descentralizar um pouco e pensar no seu operador, na pessoa que estaria lá no dia a dia da máquina, né, para que ele possa também alguma coisa assim do tipo, olha, esse número que está aparecendo aqui na minha tela ali é 5, todos os dias é 5 e hoje ele está 7. Né? De repente, algumas coisas, né, ele consegue, se ele for bem treinado, se a gente aproveitar a experiência dele, nós poderíamos também pensar em algumas coisas, mas nesse momento realmente a centralizada ela estaria apresentando mais vantagens do que desvantagens, né? E realmente e as informações que estariam chegando para a tomada de decisões necessárias no processo, né, seria realmente o mais indicado esse tipo de sistema. Claro que outras oportunidades também poderiam ser avaliadas dependendo da situação, mas muito boa análise do grupo 4. Parabéns, muito bom. Muito bem, pessoal. Então, só recapitulando, para amanhã nós vamos ver a parte de indicadores de performance, nós vamos fechar a nossa parte teórica, nós vamos ter a apresentação dos 6 grupos, então o grupo vai trazer os slides, tá? Vai ter 10 minutos para fazer a apresentação do estudo de caso que ele fez a pesquisa. A partir daí, vamos ter aí um tempo também para fazer algumas considerações, tá? Mas o grupo no total teria 10 minutos para fazer a apresentação. E amanhã também nós vamos ter a última atividade, fora a atividade de apresentação, que corresponde à atividade 2. Nós vamos ter uma atividade individual que já está carregada lá no portal EAD. Você vai fazer uma atividade individual e vai fazer o carregamento dos resultados até a segunda-feira da semana que vem. Daí nós completamos 4 avaliações, uma já foi feita na semana passada, a segunda foi esse trabalho de pesquisa, né, que foi desenvolvido aí ao longo das 2 semanas. Nós temos a atividade de hoje e a atividade individual que você vai ter um tempo para responder no portal EAD. Pessoal, até aqui, alguma questão, algum ponto? Alguma consideração? Não, professor, está tranquilo. Perfeito. Pessoal, então, só agradeço aí a presença de todos aí até esse horário. Tá? Qualquer dúvida, entre em contato ali, a gente vai resolver da melhor maneira possível, tá? E confesso que estou ansioso para ver a apresentação dos grupos amanhã.
Vai ser Pessoal, boa noite. muito bom dia. Boa noite, pessoal. Até amanhã. Boa noite, Théo. Boa noite. Bom descanso. Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite.